Você consegue imaginar o desespero de um cientista preso no inferno, tentando avisar o mundo: eu sou Dra. Helena Petrova, o que ouvi naquela noite, vindo de um ponto cego no rádio. Me tirou o sono para sempre. Era uma transmissão fantasmagórica distorcida, cheia de ruído branco. Eu estava na minha estação de monitoramento, na gélida costa da Sibéria. Como sempre, minha vida era caçar fantasmas da Guerra Fria, sinais esquecidos, segredos enterrados, mas aquilo era diferente. Instruções científicas arcaicas se misturavam a um som que parecia vento uivando, depois um sussurro, quase inaudível, mas claro o suficiente para perfurar o meu peito: não abram. A voz era de um homem, rouca, quebrada pelo pânico. O sinal vinha de lugar nenhum, ou de um lugar que não deveria existir. O espectro indicava uma origem remota, vinda de uma instalação supostamente abandonada, perdida em algum canto esquecido do planeta. Eu sou cética por natureza, como jornalista investigativa especializada em mistérios da Guerra Fria. Meu trabalho é desmascarar fraudes, não acreditar em fantasmas. Mas aquele sinal me chamou, e passei as horas seguintes decodificando cada fragmento, cada estática, cada palavra sussurrada. O que descobri me fez gelar a espinha. O sinal continha referências a um experimento de ressonância interdimensional. Pior, um número de projeto soviético apagado de todos os registros oficiais, o projeto Aurora. Naquele instante, minha vida, minha carreira, tudo mudou. Eu sabia que estava diante de algo inexplicável, algo que os soviéticos queriam esquecido. E eu não conseguiria descansar até desvendar cada pedaço dessa anomalia. Comecei a decodificar. As vozes eram fantasmas, as instruções geladas, fragmentos de um manual de operação de uma máquina de manipulação de espaço-tempo. Parecia loucura, coisa de ficção científica barata, mas o desespero no sinal era real, palpável. Eu precisava de ajuda, alguém que entendesse aquela ciência doentia. Lembrei-me do Dr. Volkov, um físico recluso, ex-colega do meu falecido mentor, professor Almeida. Ele vivia no interior de Minas, numa chácara isolada, quase um ermitão. Eu o procurei, mostrei os áudios, os gráficos. Ele me encarou com um ceticismo brutal, viu um riso seco, amargo. Disse que era fraude, brincadeira de radioamador, minha busca por fantasmas da Guerra Fria. Ele zombou. Eu não desisti. Aquele sussurro: não abram, me perseguia. Comecei a cavar, a vasculhar arquivos antigos, documentos suprimidos. Consegui testemunhos de ex-cientistas russos que, após o colapso soviético, vieram para o Brasil. Eles falavam do projeto Aurora, uma iniciativa de alto risco, rumores de desaparecimentos inexplicáveis, colapsos mentais, gente que enlouqueceu, definhou. O projeto foi encerrado abruptamente. Não havia registros oficiais. Nada, como se nunca tivesse existido. A curiosidade me levou ao local, uma base desativada. Agora, numa propriedade rural com segurança privada, senti uma presença perturbadora. Um frio que não vinha do ar-condicionado, algo pesado e denso que revelava aquele lugar como um túmulo de segredos. Eu sabia. Voltei para Volkov, ele ainda cético. Mas eu tinha mais fragmentos decodificados. Entreguei tudo. Ele me analisou. Dias de silêncio para ele, noites sem dormir para mim. Finalmente, ele me chamou. Seus olhos, antes céticos, antes. Agora, tinham um brilho de terror. Ele me mostrou um diário criptografado do professor Almeida, meu mentor. Meu mentor investigava o projeto Aurora. Ele sabia. O experimento não foi interrompido, Helena, disse Volkov. A voz baixa foi paralisado por um evento catastrófico. E a frase final do diário me congelou. Algo foi deixado para trás, a verdade. Quando chegou, foi um golpe seco no estômago. Helena e Volkov, trancados no laboratório improvisado, finalmente decifraram a totalidade daquele sinal fantasmagórico. Não eram instruções para iniciar o experimento, como pensavam, mas sim um protocolo de emergência automatizado, transmitido em loop
pelo próprio cientista-chefe Dr. Ciro. Antes de desaparecer, o objetivo reverter um colapso dimensional acidentalmente aberto, o aviso, aquele sussurro desesperado que Helena ouvira pela primeira vez: não abram. Não significava não iniciar, mas sim não reativar o experimento. O colapso estava ali, latente, uma ferida aberta na realidade, mas a revelação não veio sozinha. A segurança privada daquela base no interior de Minas, antes apenas um incômodo, se tornou uma sombra ameaçadora. Aquela empresa era, na verdade, uma fachada para uma organização sombria. Remanescente da inteligência da Guerra Fria, eles estavam monitorando o local há décadas, não queriam parar o sinal, mas sim entender e, potencialmente, controlar o que quer que tivesse sido deixado para trás a própria anomalia. De repente, a perseguição começou. Telefonemas estranhos, carros pretos. Helena e Volkov eram alvos. A organização acreditava que eles detinham a chave para ativar ou desativar o portal. A tensão era palpável, cortava o ar. Volkov, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, finalmente confessou uma culpa antiga, pesava em seus ombros. Ele, o mentor de Helena, Almeida, acreditava que algo atravessou durante o incidente original e que o sinal de Ciro era uma tentativa desesperada de enviar de volta o que quer que fosse. Não era apenas um experimento que falhou, era uma prisão, um exílio, e o que estava do outro lado, ninguém sabia. O jogo havia mudado, eles não estavam apenas investigando um mistério, mas sim no meio de uma caçada, com algo muito maior do que podiam imaginar, e o tempo estava acabando. Eu mal podia respirar o ar pesado do que um dia foi o Projeto Aurora. Agora uma ruína fantasma na gélida costa da Sibéria queimava meus pulmões, enquanto Dr. Volkov, com a mão ferida, me puxava pelos corredores úmidos. Agentes daquela remanescente inteligência da Guerra Fria estavam logo atrás, seus passos ecoando por aquele labirinto. Um pesadelo de metal enferrujado e concreto rachado por aqui, tossiu Dr. Volkov, apontando para uma porta de metal disfarçada. Foi a rota de fuga do seu mentor. A sala de controle secundária abria a porta com um chute desesperado dentro. Painéis antigos piscavam, cobertos por uma fina camada de poeira. O cheiro de ozônio era forte. Um cheiro elétrico, quase metálico, o coração pulsante da anomalia. Eu sentia. Dr. Volkov se jogou sobre um console, os dedos voando sobre os teclados arcaicos, enquanto eu ajudava. Passando os fragmentos decodificados, os últimos cálculos de Dr. Kirov, o plano era simples, mas insano. Usar o próprio sinal de emergência de Dr. Kirov para colapsar o portal não era para fechá-lo, mas para implodi-lo, selando-o para sempre. Uma aposta tudo ou nada. Os alarmes começaram a guinchar, a instalação gemia. As luzes piscavam. Eles estão aqui! Gritei. A porta da sala explodiu em estilhaços e 2 homens armados entraram, escudos e capacetes. Dr. Volkov, porém, nem olhou. Ele digitava. O rosto suado, com uma determinação fria nos olhos. Quase lá. Helena, a sequência final. Um tiro raspou minha cabeça e me joguei no chão. Dr. Volkov continuava impassível. Mas um segundo tiro o atingiu no ombro. Ele cambaleou. Sim, mas não parou. O sangue escorria pela sua camisa. Vai, eu seguro! Ele gritou, empurrando-me para a frente do console. Termine, não podemos deixar que peguem isso. Eu vi o medo e a culpa nos olhos de Dr. Volkov. Ele sabia que o mentor, meu mentor, e ele mesmo haviam subestimado o perigo. E agora? Ele pagava o preço. Peguei os últimos dados, as coordenadas finais que Dr. Volkov havia preparado. Meus dedos tremiam. Mas eu sabia o que fazer. Enquanto a instalação chacoalhava violentamente, picos de energia faziam os monitores explodir em faíscas, e a voz de Dr. Kirov, distorcida pelo tempo, parecia ecoar nas paredes. Não abram, não abram. Mas nós não estávamos abrindo. Estávamos selando. Os agentes se aproximavam. Um deles ergueu a arma e Dr. Volkov, com as últimas forças, se lançou contra ele num grito primal. Foi um sacrifício. Eu senti o impacto.
o som abafado, mas não olhei, não podia. Meus olhos fixos na tela, digitei a sequência final. Uma barra de progresso verde começou a preencher, 90, 95, o chão tremeu com uma intensidade assustadora, e um zumbido agudo preencheu meus ouvidos. Tão alto que achei que meus tímpanos iriam estourar. 100, a instalação explodiu, não com fogo, mas com uma implosão massiva. Um vácuo que sugou tudo para dentro de si, fui arremessada para trás, a cabeça batendo contra o concreto, e a escuridão me engoliu. Quando abri os olhos, o ar era denso, cheio de poeira e o cheiro metálico queimado. Eu estava ferida, com cortes e contusões, mas viva. Onde antes havia uma base secreta, agora existia apenas uma cratera perfeitamente circular. Vitrificada, brilhando sob o sol da manhã, imagens de satélite, dias depois, confirmaram a instalação tinha desaparecido, a anomalia, o portal, o que quer que tenha atravessado. Tudo foi selado. O sinal de rádio de Dr. Kirov, aquele sussurro desesperado que me trouxe até aqui, cessou para sempre. Eu publiquei minha investigação jornalística com os diários de D.O. Volkov e as provas que ele e eu coletamos. Explodiu como uma bomba, revelou o Projeto Aurora, um número de projeto soviético da Guerra Fria para manipular o espaço-tempo. Uma arrogância científica que falhou catastroficamente, abrindo uma breve, mas perigosa, brecha dimensional. O sinal era o último apelo de Dr. Kirov para selar o portal. A organização sombria remanescente da inteligência da Guerra Fria foi exposta, e seus planos de explorar a anomalia frustrados. Dr. Volkov morreu um herói. Silenciando um perigo que poderia ter engolido o mundo, eu sobrevivi. Uma testemunha. Cratera silenciosa e desolada é um túmulo para um segredo da Guerra Fria, finalmente enterrado. É uma lição sombria sobre os custos de brincar com o desconhecido, de se intrometer com forças que não compreendemos. E você, o que faria no lugar de Dr. Volkov? Você sacrificaria tudo para corrigir um erro que não foi seu.